E nós voltamos a falar sobre a histórica vitória do Brasil na cerimônia do Oscar. Para entender a importância dessa conquista, nós convidamos agora para conversar com a gente o André Guerra, que é jornalista e crítico de cinema do Diário de Pernambuco. Olá, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, muito prazer estar falando aqui com vocês mais uma vez. Bom, eu começo te perguntando, então, como o Brasil recebe esse Oscar? Afinal de contas, estamos aí falando de uma premiação inédita para o país. Quais os efeitos dessas indicações para a nossa indústria cinematográfica, no sentido mesmo de conseguir impulsionar a cultura brasileira e até de levar mais telespectadores e espectadores às salas de cinema? Olha, eu acho que antes de qualquer coisa foi uma vitória da cultura brasileira, né? Porque a gente está há muito tempo, na verdade, tentando levantar essa importância do cinema brasileiro como uma representação da nossa história. E essa vitória, ela foi uma demonstração de que, olha, o nosso cinema ele está vivo, mais vivo do que nunca, e o mundo inteiro agora viu isso, né? A gente gosta de falar no meio cinéfilo que o Oscar ele não é uma necessidade, porque afinal de contas a gente já tem um cinema extraordinário, mas ele acaba sendo muito importante do ponto de vista de visibilidade internacional, né? E aí, quando você tem essa visibilidade internacional, num momento em que o país, muitas pessoas, pelo menos do país, não conseguem enxergar ou não têm esse acesso ao cinema brasileiro na sua essência, isso acaba atraindo, como você muito bem falou, o interesse desses espectadores brasileiros. Ainda Estou Aqui é um filme muito, muito bonito, antes de qualquer coisa. Um filme muito merecedor dessa vitória, merecedor desse sucesso todo, de todo o sucesso, né? Antes do Oscar, ele já venceu inúmeros prêmios internacionais, né? E aí, quando você chega nessa culminação histórica, o primeiro Oscar da história brasileira, o primeiro Oscar e na categoria internacional, que o Walter Salles concorreu 26 anos atrás com o Central do Brasil, né? Aí acaba se tornando uma consagração geral que fura todas as bolhas, né? Então, no domingo de carnaval, todos nós comemorando a vitória do Ainda Estou Aqui, parece que todos os astros se alinharam. Fernanda indicada a melhor atriz, o filme indicado ao melhor filme, duas coisas que já são conquistas por elas mesmas. O fato da Fernanda não ter vencido não diminui de maneira nenhuma o impacto que ela causou na temporada, o impacto positivo que ela causou em toda a temporada, e eu acho isso, que Ainda Estou Aqui representou, antes de tudo, um momento de furar essa bolha de grandes admiradores de cinema brasileiro e fazer com que todos nós, o povo brasileiro inteiro, no carnaval, celebre o momento do cinema. Eu achei muito bonito, o domingo de ontem foi muito feliz. Uma comemoração dupla, sem dúvida. Agora, André, a ministra da Cultura, a Margarete Menezes, se manifestou dizendo que o longa contribui para que o Brasil seja visto como o país que realiza produções cinematográficas da mais alta qualidade. De fato, o modo como o cinema brasileiro é visto lá fora ganha, a partir de agora, outros parâmetros? Sem dúvida, eu acho que o Oscar, como a gente bem ressalta, né, ele como é uma premiação de alta visibilidade, a premiação mais famosa do mundo do cinema, então instantaneamente a gente já está falando de, o cinema brasileiro, ele tem uma repercussão, ele tem um poder, né, cinematográfico, ele tem um poder do ponto de vista formal e narrativo, mas ele tem também uma capacidade de chegar nas pessoas para além do espectador brasileiro e ocasionalmente do espectador americano, porque o Oscar nos últimos anos ele se abriu muito mais também, né? Ele tem muito mais membros da ala internacional. E eu tenho certeza que essa ala internacional teve o contato com Ainda Estou Aqui quando a Fernanda Torres venceu o Globo de Ouro, que também é uma premiação de alta visibilidade, né? E a partir daí as pessoas veem que, olha que cinema lindo que a gente tem. E Ainda Estou Aqui é um excelente exemplo disso, né? Porque ele é um filme histórico brasileiro, ele é um filme que mostra um momento muito cruel do país, o momento da ditadura militar, e de uma maneira muito humana e muito universal. Então ele é um filme, antes de tudo, absolutamente fácil de se envolver, de qualquer pessoa no mundo inteiro olhar para aquela família, para Fernanda Torres, para o Selton Mello, para aqueles 5 filhos, e mesmo sem conhecer o contexto brasileiro, se identificar, né? Viver um pouco aquela meia hora inicial com aquela família até o momento em que o Rubens Paiva, vivido pelo Selton Mello, é levado pelos militares. Então é um filme muito fácil das pessoas se envolverem e entenderem o contexto que ele está retratando. Então, com certeza, concordo totalmente com a ministra. É um filme que vai fazer com que mais pessoas entendam esse valor e essa potência universal do cinema brasileiro e passem a ver outros filmes.
Falando exatamente sobre o enredo do filme, o Selton Mello disse que o diretor Walter Salles contou essa história com um alto grau de sensibilidade. O quanto esse olhar dele fez a diferença e trouxe até uma certa leveza, já que a gente está falando de um tema tão denso. Eu acho que o fato do Walter Salles ter conhecimento dessa história, desse momento, dessas crianças, afinal de contas ele viveu nessa casa onde a história se passa, ele conheceu muito dessa família, faz com que o olhar dele seja um olhar muito íntimo diante dessa história, né, e desses personagens. Toda essa meia hora inicial, esses 35 minutos em que a gente acompanha a família antes do grande acontecimento que vai virar a chave do filme, né, tem, como você bem falou, uma leveza e mais do que isso, até uma intimidade, uma proximidade, uma propriedade. O filme transporta a gente instantaneamente, logo nos primeiros minutos, para aquela realidade. A maneira como o Walter filma, ele filma com a câmera na mão, muito solta, né? Ele filma em película também, o que dá essa sensação de uma estética mais antiga, uma estética que é realmente cinematográfica. E ele é um diretor muito clássico, né? Na maneira como ele trabalha com personagens, com naturalismo. Ele não é um cineasta tão realista como outros que vão para uma veia mais crua e nem é tão estilizado. Então isso faz com que tudo fique muito natural, tudo fique muito leve, até o momento em que o filme muda completamente, e aí o impacto daquela virada, o impacto do momento em que a Fernanda é presa, também a personagem, a Eunice Paiva, né, interpretada pela Fernanda, aquilo soa muito mais cruel, a casa fica escura, a casa fica sombria, o filme assume um tom muito mais tétrico, né, e eu acho que isso tem tudo a ver com a propriedade que o Walter tem realmente com essa família, com esse lar e com esse momento da história brasileira. Você acredita que toda a visibilidade que o cinema brasileiro ganhou nesse Oscar e conquistando também, como você bem lembrou, o Globo de Ouro, outro prêmio importantíssimo, essas premiações, elas vão acabar impulsionando aí maiores investimentos para o setor? Com certeza, eu acho que é um bom momento das pessoas olharem o cinema brasileiro como uma potência industrial também. O cinema brasileiro já teve vários outros auges, né, em diferentes... É um cinema, afinal de contas, secular, né? A gente já tem uma produção histórica muito cheia de diferentes momentos, mas muito inconstante também nas suas fases, né? Então, o cinema brasileiro sempre passou por altos e baixos, primeiro nas tentativas de ciclos que simulavam um pouco Hollywood, depois a criação da Embrafilme, depois o fim da Embrafilme, que devastou o cinema brasileiro nos anos 90, e depois uma retomada no final dos anos, na segunda metade dos anos 90, nos anos 2000 crescendo também, depois uma queda, né? Nos últimos anos a gente passou por muitas dificuldades, como a pandemia, que reduziu salas de cinema, dificultou essa divulgação também, essa distribuição de vários filmes brasileiros num contexto de blockbusters americanos. Então agora é um grande momento de celebração, não só pelo Ainda Estou Aqui, e não só pelo Walter, não só pela Fernanda, mas pelo que isso pode proporcionar nesse sentido de investimento mesmo, das pessoas notarem que o cinema brasileiro tem potencial de público, tem potencial de sucesso internacional. E o sucesso internacional, na verdade, já vem de muito tempo, né? A gente já tem Palma de Ouro em Cannes, por exemplo. O Pagador de Promessas venceu a Palma de Ouro lá nos anos 60, né? Então, o Oscar agora, depois de 97 anos de história de Oscar, né? E depois de tanto tempo que o Brasil espera, ele acaba sendo uma consagração absoluta. Eu acho que não poderia vir num melhor momento, e eu acho que o cinema brasileiro já está demonstrando isso em outros festivais. O Último Azul, do Gabriel Mascaro, meu conterrâneo aqui de Pernambuco, venceu o Urso de Prata em Berlim. O Motel Destino, do Carinha Inus, ano passado passou, né, na competição do Festival de Cannes. O próprio Ainda Estou Aqui na competição de Veneza. Essa presença deixa claro que a gente tem muita coisa boa para trilhar, e Ainda Estou Aqui se tornou o filme de celebração disso, né? O filme do carnaval da gente, apesar de lidar, claro, com um tema tão pesado. É muito bonito que o cinema tenha conseguido ressignificar esse peso, esse horror, né, da história que envolve a Eunice Paiva e o Rubens Paiva, e tenha transformado em festa para todos nós. Bom, nós não levamos o prêmio de melhor filme nem de melhor atriz. Eu quero saber a sua avaliação. Na sua avaliação, houve alguma injustiça? Vou explicar. Poderíamos ter conquistado mais uma estatueta? Ou a Nora, que ganhou o prêmio de melhor filme, e a atriz do longa, Mickey Madison, que venceu de melhor atriz no lugar da Fernanda Torres, realmente foram merecedores?
Eu acho o seguinte, Renato, que o Anora, ele tem, antes de tudo, um apelo dentro da indústria americana contemporânea muito grande, porque o Oscar, faz alguns anos, tem prestigiado muito filmes independentes ou de médio e pequeno porte. Então, o Anora, ele se encaixa muito nisso, né? Ele é um filme que lida com uma personagem que é uma stripper e tem uma trajetória que subverte um pouco alguns elementos tradicionais de um cinema daquele tipo, como Uma Linda Mulher e tal. Ele está dentro de uma vibe que eu acho que ultimamente tem curtido muito. Eu gosto muito do Anora, venceu a Palma de Ouro em Cannes, então eu não considero injusta a vitória dele. Eu acho que é um filme de grandes qualidades. Acho que o Sean Baker é um cineasta que também venceu, né, melhor diretor, de uma marca autoral muito reconhecível. Então não me entristeceu a vitória do Anora. Eu acho que Ainda Estou Aqui era uma possibilidade muito remota de vencer na categoria principal. Só em ter sido indicado a melhor filme já foi uma quebra de barreiras, porque foi a primeira vez que o Brasil concorreu, né, a melhor filme. Então eu acho que poderia sim ter dado Ainda Estou Aqui, a gente teria ficado muito feliz, mas eu não considero uma injustiça a vitória do filme. E quanto à vitória da Mike Madison, eu acho que muita gente ficou surpresa porque a Demi Moore era considerada favorita por várias casas de aposta. A própria Fernanda Torres falou em entrevista que achava que a Demi Moore ia ganhar. E eu particularmente adoro a interpretação da Mike Madison no Anora. Eu não acho que é injusto o reconhecimento do trabalho dela. O que eu acho que é injusto é com duas grandes atrizes, tanto a Fernanda quanto a Demi Moore, que tem uma história muito longa, que tem uma narrativa muito forte e que eu acho que no conjunto da obra, tanto a Fernanda quanto a Demi mereciam mais do que a Mike Madison nesse momento. Eu acho que o Oscar tem mais a ver com isso do que exatamente com a atuação pela atuação. É muito mais complexo. E eu lamento também que a Mike Madison, quer dizer, espero não lamentar, mas é difícil um ator ganhar um Oscar tão cedo por um trabalho inicial, né? O primeiro protagonismo de grande escala, né? De grande repercussão da Mike Madison. Eu não sei se isso vai ser bom para o futuro da carreira dela, né? A gente espero que sim, espero que ela consiga gerir bem a carreira dela e tem um futuro brilhante, mas é difícil a gente avaliar isso quando a pessoa é tão jovem e aí fica aquela pressão imensa em cima dela. Não acho que foi absurdamente injusto, não, mas a Fernanda e a Demi mereciam mais, na minha opinião. Tá certo, André Guerra, foi um prazer te receber aqui no Hora News. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente nessa segunda-feira de carnaval. Um bom fim de tarde, até mais. Até mais, um prazer imenso falar com vocês também e viva o cinema brasileiro. Até mais.